a Deus por mais um ano, na presença dele, por estar aqui, porque bom é estar aqui, né? Glória a Deus. Seja firme, permaneça fiel, porque Deus vai te honrar, amém? Deixar aqui um versículo. O livro de Jonas, capítulo 1 e o verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão sobreteve este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada com o crente, Deus nos manda fazer a sua obra, e por medo do que irá acontecer mais na frente, nós fazemos igual a Jonas. Nós nos acovardamos e queremos seguir outro rumo. Só que a vida do crente, quando Deus manda ele fazer algo, ele se responsabiliza. Não adianta a gente querer tomar outro rumo, porque sempre vai chegar alguém e vai dizer: olha, de onde vem? Quem és tu? Que ocupação é a tua? O crente, ele tem um brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Se Deus mandou algo você fazer, vá, porque Deus vai lhe ajudar. Não tem, mas acredite somente no Senhor. Não tem por que temer. Amém? Fiel, poderoso, justo, grande, soberano. Este Deus, ele subsiste em três pessoas distintas. Não é uma só pessoa, como ensina o unicismo. O unicismo é uma linha teológica que defende a ideia de que Deus é uma pessoa e que se manifesta de três maneiras diferentes. A mesma pessoa, uma hora ele apresenta-se como Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, outra hora ele se apresenta como Espírito Santo. Não é o que a Bíblia revela, não é o que a Bíblia ensina, ainda que existem textos difíceis de interpretação, mas fica muito clara a doutrina da Trindade na Bíblia diante daquilo que temos exposto na Palavra de Deus. Eu poderia, nesse momento, ou posso, pelo menos citar dois versículos ou dois acontecimentos que provam a doutrina da Trindade, tá certo? Que Deus não é uma pessoa só, mas três pessoas em uma divindade. É um Deus subsistindo em três pessoas. Quem diz amém, irmãos? Amém. É só a pessoa entender que existem dois tipos de unidade. Existe a unidade absoluta e existe a unidade composta. Deus é uma unidade composta por três pessoas. É um Deus subsistindo em três pessoas. Amém? Amém? Amém. Uma família tem 10 pessoas, pai, mãe e 8 filhos. Você não vai dizer 10 famílias, porque são 10 pessoas. Você vai dizer uma família. Mas essa família é composta por 10 pessoas. É um Deus composto por quantas pessoas? 3. É fácil de entender ou não é? Sim ou não? Sim. No batismo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava na água, sendo batizado por João, Lucas 3. Então Jesus estava sendo batizado por João, e de repente o Espírito Santo, já uma segunda revelação, já não é a mesma. Como é que pode? Ele está dentro d'água, na mesma hora ele vira uma boa e vem para cima dele. Que negócio, que confusão é essa? Então Jesus está na água sendo batizado. O Espírito Santo
desceu em forma corpórea de uma pomba. Já foi aí uma segunda manifestação de Deus. E terceiro, uma voz bradou do céu. Uma voz. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então aí está a Trindade. Amém, irmãos? Aí está a Trindade. E outro texto seria a grande comissão. Ele disse: "Ide, portanto, e ensinai a todas as nações", vejam agora, batizando-as em nome Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que dizer Pai, Filho e Espírito Santo é um só? Vá lá e batize em nome do Pai. Pronto, está resolvido. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas distintas. Cada uma delas desenvolve um papel específico na história eterna, na história humana. Então, nós queremos falar sobre o fruto do Espírito, fidelidade, que é um dos atributos. O fruto do Espírito, olhe bem aqui, não conversa. Você não veio conversar, você veio ouvir. Então escute agora. O fruto do Espírito, ou não um, mas o fruto do Espírito, ele é composto por 9 atributos, como uma laranja com 9 gomos, tá certo? Ou uma jaca que tem diversos bares, mas é uma jaca. Um cacho de uva que tem diversas uvas, mas é um cacho. Deu para entender, sim ou não? Sim. Assim também é o fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele produz o fruto. Agora, este fruto do Espírito, ele é composto por 9 atributos, 9 virtudes. Essas virtudes ou atributos do fruto do Espírito são, os atributos são, vamos lá, repita após mim: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses 9 atributos formam o fruto do Espírito. Na questão dos dons, não é o dom do Espírito, mas os dons, aliás, não é o dom espiritual, mas os dons, porque são diferentes, são 9 dons mesmo, 9 dons. Já no caso do fruto, é o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Amém. E quando aparece no livro de Atos, o dom, e recebereis, o dom, ali no singular, e recebereis o dom do Espírito Santo, ali é uma referência não aos dons espirituais, mas à concessão do Espírito, porque a concessão do Espírito, isto é, o ato de Deus nos dá. O Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo para nós é um dom de Deus. Deu para entender, sim ou não? Sim. Vamos lá. O Espírito Santo é um dom de Deus para nós. Aí este Espírito Santo distribui para nós dons espirituais. Então os dons são do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo é um dom de Deus para nós. Deu para entender agora, sim ou não? Sim. Cuidado para não misturar. Amém? Então, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É o agente divino responsável por muitas coisas. Ele aparece. Eu estou dando essa introdução aqui para chegar aqui no fruto do Espírito, tá certo? O Espírito Santo é o agente divino
responsável por muitas obras de Deus. Muitas obras de Deus. Entendeu? Ele aparece no capítulo 1 de Gênesis, como foi citado ontem aqui pelo irmão Zaqueu. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. O sentido original dessa palavra é aquela mesmo que ele disse ontem, chocava, porque chocar como a galinha, parece até engraçado, cômico isso, né? Mas é isso mesmo. A galinha, quando está sobre os ovos, ela está produzindo temperatura, transmitindo vida, e está sendo gerado vida ali dentro, entendeu? Foi justamente lá no tempo remoto, era o que o Espírito Santo fazia. Eu estou me referindo com significado. Não vá pensar no Espírito Santo como sendo uma galinha. E tem crente que a cabeça dele vai ficar faltando parafuso. E a gente dá um exemplo aí, ele pensa daquele jeitinho. Jesus disse que ele era como uma galinha. Jesus disse que ele mesmo era. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha faz com os seus pintainhos. Jesus disse assim ou não disse? Disse. Mas Jesus não estava dizendo: eu sou uma galinha. Deus é uma águia. No livro de Deuteronômio aparece: assim como a águia voa, entendeu? E desce e voa novamente, ensinando voo a seus filhotes. Deus disse: quantas vezes também eu tenho feito contigo, Israel. Mas Deus é uma águia. Deus está mostrando a ação, a atitude, a operação. O Espírito Santo apareceu como uma pomba. São as três aves que simbolicamente representam a Trindade: a águia, Deus; a galinha, Jesus; a pomba, o Espírito Santo. Mas nem Deus é uma águia, nem Jesus é uma galinha, e nem o Espírito Santo é uma pomba. Amém? Porque Deus é Espírito. Diga amém por isso. Tem que saber entender, irmãos, o que é que a palavra está querendo dizer, está mostrando, está falando da operação, da atitude, da ação. Assim como, entendeu? Assim como a galinha faz, assim como a pomba faz. No caso da pomba, fala de simplicidade, de ternura, de meiguice. Assim, é isso que a Bíblia está ensinando a ser. E o Espírito Santo pairava, ele transmitia a vida, a natureza naquele tempo remoto, bem atrás, quando ainda não havia a luz criada. Deus ter criado a luz, havia a luz cósmica, não havia a luz como temos hoje, sol, lua, estrela e assim por diante. E o Espírito Santo transmitia a vida. O Espírito Santo, olhem para mim, ele é ainda hoje o agente de Deus responsável para transmitir vida. O Espírito Santo, ele dá vida. Veja aí o Salmo 104 e o versículo de número 30. Como é que diz aí? Envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Está vendo? Envias o teu Espírito. Nessa tradução diz assim: sopras o teu fôlego. Está vendo? Sopras o teu fôlego e são criados. Envias o teu Espírito e são criados, e renovas a face da terra. O Espírito Santo é esse agente divino que tem essa responsabilidade de realizar essas obras de Deus na esfera humana. E quando se trata do ser humano, o Espírito Santo desenvolve também um papel muito importante, um papel muito relevante. O Espírito Santo, ele age na vida do ser humano. Olhem aqui para mim, por favor. Todos. Na vida do pecador, na vida do homem sem Deus, na vida do homem não crente.
Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel na vida do crente individual? E qual é o papel do Espírito na vida da igreja coletivamente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Querem que eu fale esse assunto? Sim. Então vamos lá. Na vida do pecador, na vida do homem sem Deus, o homem que está lá fora, pronto. As pessoas que estão lá brincando, pulando, entendeu? Se divertindo, bebendo, prostituindo-se, pecando, pintando certo. O que é que o Espírito Santo faz na vida dessas pessoas? Será que existe algum papel desenvolvido pelo Espírito Santo na vida do pecador? Tem sim. Abra a Bíblia em João, capítulo 16. João 16. O Espírito Santo na vida do pecador, como é que ele age? Qual é a operação dele na vida do não salvo, do não crente, daquele que não conhece a Jesus? João 16:8, como é que diz aí? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vamos identificar aí. Qual é o trabalho do Espírito Santo na vida do pecador? Qual é? Qual é a palavra que se destaca aí? Convencer, convencimento. O Espírito Santo, porque aí no contexto, a pessoa daí, nesse contexto aí, é o Espírito Santo. Aqui a gente não leu os versículos anteriores, mas Jesus está falando da vinda do Espírito. Aí ele diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo. Veja que não é a igreja. Ele convencerá o... Vamos lá, gente. Ele convencerá o... Quem é que leva o homem não crente a entender a pregação do Evangelho? Quem é que leva uma pessoa não salva a compreender que o que a igreja está pregando é a verdade? Quem é que faz a pessoa entender o Evangelho? Consequentemente, a pessoa se decide e aceita a Jesus como Salvador. Aquela pessoa que não entende nada de Bíblia, não sabe nada de igreja, e quando ouve a pregação, essa pessoa passa a compreender e, consequentemente, essa pessoa se decide por Jesus. Quem é o agente divino responsável para realizar essa obra na vida do pecador? Quem é? Espírito Santo. Irmãos, se a gente pregar sem o auxílio do Espírito Santo, a gente morre pregando, ninguém se converte. Ninguém se converte. Mas, à medida que a gente vai pregando, vai falando, o Espírito Santo ele vai convencer, ele vai tirando as escamas da visão espiritual. E aquela pessoa que não entendia nada, ela começa a se enxergar dentro daquele contexto da mensagem. Ela vai se sentindo uma pessoa miserável, perdida, pecadora, destinada à perdição eterna. O Espírito Santo vai fazer com que a pessoa vá se enxergando dentro do contexto da perdição. Aí a pessoa desperta para a salvação e crê em Jesus. Aí aceita a obra salvífica de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Foi assim que aconteceu com a gente. A gente não entendia nada. Pastor, o Senhor nasceu no Evangelho, mas todo mundo nasceu em pecado. Então, nós entendemos. O Espírito Santo ele nos fez enxergar a verdade do Evangelho e a nossa miserabilidade, a nossa situação de depravação, distante de Deus. Então o Espírito Santo nos convenceu. Por isso a Bíblia diz, quando ele vier, ele convencerá. Só quem tem poder de convencer o mundo é o Espírito Santo. O melhor de todos os pecadores não tem poder de ganhar uma alma para Jesus se o Espírito Santo não se utilizar da mensagem que esse pregador vem a pregar. Mas quando o Espírito Santo entra em ação, ele usa a própria palavra, porque ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então ele usa a pregação e faz
pessoa compreender o Evangelho e, na sequência, a pessoa se arrepende e crê em Jesus e é salva. Quem diz amém por isso? Quem passou por essa experiência, levante a mão. Todos nós passamos de forma direta ou indireta, mas os que passaram já mesmo depois, isto é, viveram no mundo e um dia ouviram a pregação do Evangelho e foi do jeitinho que eu estou dizendo aqui. Levante a mão. Está vendo aí que não é mentira que eu estou dizendo? É verdade, foi assim. É assim ainda hoje. Ainda hoje é assim. É o Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo se afastar da vida da gente está acabado. Porque nossas habilidades, nossos talentos, nossa capacidade não serve sem, entendeu? Não serve sem a ação do Espírito Santo. Não serve. Só tem valor se o Espírito Santo estiver no meio, se ele estiver presente. Diga amém por isso. Amém. Então, o Espírito Santo na vida do mundo, o papel dele é de convencer o mundo, é de levar o mundo a entender a pregação. Os irmãos compreenderam isso? Digam amém. Amém. Agora, o Espírito Santo na vida do crente, da pessoa individual. Diga assim: o Espírito Santo na minha vida pessoal. Amém. Ele desenvolve um papel importantíssimo. Primeiro é que ele mora em nós. O Espírito Santo, ele vive em nós. Glória a Deus. Ele vive em você. Talvez você diga assim: mas eu sou uma crente, pastor, tão fraquinha. Eu sou um crente tão fraquinho, mas quem mora em você é poderoso. O Espírito Santo vive em nós. Amém, irmãos? Vive. Abra a Bíblia em 1 Coríntios 3:16. Quem achou pode ler. 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Continue. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pronto. Não sabeis vós que sois o quê? Que sois o quê? O templo de Deus. E que o Espírito habita em quem? Está vendo que ele habita em nós, de forma coletiva e individual. 6:19 de 1 Coríntios. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Amém. João capítulo 14 diz assim, João 14:16, acharam aí? Amém. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Veja que Jesus não é o Espírito Santo. Voltando àquele princípio que eu falei lá do unicismo, lembra lá? Que um é o mesmo, uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é. Jesus disse: vai vir outro não sou eu. Outro, aqui no contexto, está se referindo justamente a outra pessoa, mas que possui a mesma natureza, a mesma essência, as mesmas qualidades. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo: eu vou, mas o outro vem. Então não é o mesmo. Um vai, o outro vem. Amém, irmãos? Amém. 17, como é que diz? Todos, como é que diz? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Pare aí. Esse negócio de dizer que Jesus está batizando com o Espírito Santo na idolatria é mentira. Eu digo aqui baseado na palavra. Não é lá na Igreja Católica Jesus está batizando com o Espírito Santo. Se tiver alguém aqui, não fique contra mim. Eu estou falando a palavra. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica. Eu amo os católicos e é por isso que eu sou crente e sou pastor.
não pode, irmãos, operar, agir onde há idolatria, e a gente vai falar dela daqui a pouco, da idolatria. O Espírito Santo não pode. Foi Jesus quem disse, não é uma questão de igreja evangélica, é uma questão bíblica. Jesus disse, o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Foi Jesus quem disse, não fui eu? O que é que eu tenho a ver com isso? Jesus disse, as coisas que pagam o preço sou eu. Tem aquele hino, né? E se não concordar, vai reclamar com ele. Vai falar com ele, foi lá. Está escrito aqui, o mundo não pode receber. Agora veja, falando da igreja, o mundo não pode receber, primeiro, porque não o vê e também não o conhece. Agora veja, falando da igreja, mas vós o conheceis, porque onde é que o Espírito Santo mora? Porque habita em nós. Porque habita em, diz aqui, porque habita convosco e estará em nós. O mundo não pode receber, mas a igreja tem esse. Irmãos, escute, mesmo a despeito de tantas situações difíceis que a gente passa, de tristeza, de angústia, de agonia, de sofrimento, de tentação, de desprezo, seja o que for que nos atormenta, que nos perturba, seja o que for, mas o Espírito Santo está com a gente. Ele não elimina essas coisas, ele não elimina. Ah, mas se ele tivesse, eu não passava por isso. Quem disse? Ele disse que a gente passava, só que ele disse que estaria. Quando passares pelas águas, eu estarei. Quando passares pelo fogo, eu estarei. Ele não disse, eu vou estar com você, não vai ter fogo, não vai ter água, não vai ser só sombra e água fresca. Nada disso. Em meio a toda essa turbulência, ele está dizendo, eu estou com você. Eu estou presente. Eu estou nessa situação. Amém? O Espírito Santo está com a gente. Ai de nós, se ele não estivesse conosco, estaríamos acabados. Se porventura, eu nem sei se está aqui, né? Se tiver, vai servir mais uma vez, que eu já te disse uma vez. Se porventura, eu estou dizendo que um jovem disse isso a mim, um dia desse. Ele disse, eu prego, mas não sinto. Deus opera, Jesus salva quando eu prego. Jesus derrama poder quando eu prego. Foi um jovem daqui de escada. Quando eu prego, Jesus age. Quando eu prego, Jesus opera. Mas eu não sinto, eu mesmo não sinto nada. Eu disse, não tem problema, Jesus não está operando. Qual é a prova maior? É você sentir ou é ele realizar? Se ele está fazendo, é porque ele está. Tem hora que ele está e a gente não percebe. Já pode ser, ele estava aqui, eu nem sabia. Mas fique sabendo que ele está. Nós não vivemos de sentimentos. Nós não vivemos de sentimentos. Nós vivemos pela fé. O justo viverá e fé é ver o invisível, crer no incrível e alcançar o impossível. Eu não estou vendo, mas ele está. Não há condição, mas eu creio. Diga amém por isso. Não vivemos de sentimentos, nem de experiência, nem de milagres. Nós vivemos pela fé. Se não fosse assim, há muito tempo que eu não estaria mais na igreja, e você também. Quantas vezes a gente vem para a igreja, o povo todo se alegra, fala a língua, vira até cambalhota, e a gente não sente nada. Aí a gente vai deixar de ser crente, porque os outros se alegrou e a gente não se alegrou, não. Os outros se alegraram, a gente não se alegrou, mas Jesus está com a gente do mesmo jeito. Qualquer culto desse aí, Deus vai arrebentar tudo que vai te alegrar, vai chorar, vai falar línguas e haverá uma operação de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele age na vida da igreja, ele age na vida do igreja. Vamos pensar um pouco sobre a fidelidade. O fruto do Espírito, fidelidade. Que no texto de Gálatas 5:22 aparece assim. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e agora
Fé nesse contexto não é o mesmo sentido, o mesmo conceito de fé do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Fé, escute aqui por gentileza, fé na Bíblia tem vários sentidos, tem diferentes aspectos, depende do contexto onde essa palavra aparece. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, fé é dom. Ali está se referindo a uma capacidade espiritual para que a gente possa realizar coisas extraordinárias. O dom da fé. Deu para entender, sim ou não? Sim. Fé em Efésios 2:8 é outro tipo de fé. Ali quando diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ali não é o dom de fé de Coríntios 12. Fé aí é um dom de Deus para salvação. Ali é fé salvífica, não é fé para operação, para você expulsar demônio, curar enfermos, realizar obras extraordinárias. Não é. A fé de Efésios 2:8 é a fé para crer no sacrifício vicário, substituto. A palavra vicário significa substituto, porque Jesus morreu no lugar da gente. A morte não era dele, era minha, era tua, era de Barrabás. Amém? Então o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, um sacrifício substituto. E a fé para a salvação é essa fé de Efésios 2:8 e também de Romanos 10:10-17. E esta é a palavra da fé que pregamos. 17. A fé vem pelo ouvir. Essa fé aí é a fé para a salvação. Amém, irmãos? É a mais importante de todas. É a fé salvífica. Tá bem? Então a fé para a salvação. Em Coríntios 12, fé para a operação, que é o dom da fé. E aqui, Gálatas 5:22, é a fé como fruto do Espírito. O significado aqui é fidelidade. O sentido de fé aqui é fidelidade ou lealdade. Tá certo? Então, fidelidade. Fidelidade aparece aqui na lição em dois aspectos. A fidelidade de Deus para conosco e a nossa fidelidade para com Deus. Os irmãos entenderam? Quais são os dois aspectos de fidelidade que aparecem na lição? Primeiro, não, de lá para cá. Primeiro, fidelidade de para nós ou para conosco. Segundo, fidelidade. Amém? Mas existe também a fidelidade no aspecto horizontal. Eu falei no aspecto vertical, de Deus para a gente, da gente para Deus, mas existe a fidelidade no aspecto horizontal, fidelidade da gente para com o próximo, e daí por diante. Nesta lição estudaremos outro aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade. Veremos também a idolatria e as heresias como obras da carne, como oposições, ou seja, contrárias à fidelidade. O autor desta lição, ele desenvolveu uma lição muito importante. Eu gostei muito porque ele sempre fala de um fruto e de uma obra contrapondo o fruto do Espírito. Por exemplo, ele falou no início, fruto do Espírito, alegria, e falou da inveja como um hábito da velha natureza. Eu achei muito importante essa didática que ele usou essa forma para explicar o fruto do Espírito. E aqui ele usou a fidelidade e mostrou a idolatria e a heresia como elementos contrários à fidelidade. Como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o coração, pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Olhem aqui para mim, por favor, toda a igreja. Irmãos, existem 3 tipos de doutrinas que operam no mundo. 3 tipos de doutrinas que operam no mundo. Quantos tipos de doutrinas? 3.
identificar. Doutrina de homens. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 15. Doutrina de homens. Mateus capítulo 15. Vamos ver se eu acho aqui. Versículo de número 8 e 9. Como é que diz aí? Este povo honra inconservados, mas o seu coração está longe de mim. Mas então me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Doutrina de quem aí? Dos homens. Doutrina de homens. Nesse caso eu não vou entrar em cada detalhe aqui porque não vai dar tempo. Mas doutrina de homens, irmãos, são coisas que os homens criam, que não tem embasamento bíblico, não tem fundamento bíblico, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, mas existem N situações e exemplos. Mas existe igreja, por exemplo, que diz que não pode usar bigode, porque se usar bigode, os demônios se escondem debaixo do bigode. É uma dúvida, né? E o que fazer da cabeça então? É que vai caber demônio. E se for minha irmã que tem o cabelo até lá embaixo, é umas besteiras que o povo inventa. Eu dei um exemplo, tá certo? Eu dei um exemplo. É uma igreja que existe, eu não vou citar nome para não faltar com ética. Mas existe isso. Isso é uma doutrina de homem, irmãos. O uso de bigode ou não bigode, isso aí é uma questão da pessoa. Já a questão da barba é uma questão da igreja, entendeu? É uma questão de tradição, uma questão de costume, de hábito. É pecado usar barba? Não é pecado. Mas a igreja usa? Não usa porque tem um histórico, tem uma história por trás, tem 100 anos de história. Os irmãos que fundaram a nossa igreja aqui, há 100 anos atrás, 110 anos atrás quase, Daniel Berg na Vinda, eles não usavam. Então o que é que acontece? Quem foi aceitando a Jesus na Assembleia de Deus foi seguindo o mesmo exemplo deles, de maneira que isso disseminou-se por todo o Brasil. Então hoje a gente mudar a nossa identidade cria um problema sério, vai dividir a igreja, porque alguns crentes vão achar bom, outros vão achar ruim, uns vão dizer que o barbudo vai para o céu, outros vai dizer que vai para o inferno, e vai virar uma confusão. Então deixa assim sem barba. Amém? Amém? Ficou explicado ou não? Eu dei um exemplo de doutrina de homens, tá certo? Agora vamos para o segundo tipo de doutrina. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Como é que diz aí toda a igreja? 1 Timóteo 4. Como é que diz? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Qual é a segunda classificação das doutrinas aí? O segundo tipo de doutrina, qual é? Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Essa aí é terrível, porque doutrina de homens pode até de certa forma prejudicar, mas elas são menos ofensivas. Mas as doutrinas dos demônios, elas são antagônicas à palavra de Deus, elas são contrárias e às vezes até parecida. Feito isso aqui parece ouro. Tem doutrina de demônio que é igualzinho isso aqui no sentido espiritual. Parece que é de Deus, mas não é. Então é preciso ter muito cuidado para não ser enganado pelas doutrinas de demônios e perder a sua fidelidade a Deus. Porque se um crente, preste atenção, irmão, o que eu estou dizendo aqui é negócio de vida e morte. Se um crente perder a fidelidade dele a Deus, ele está perdido mesmo. Vai para o inferno. E não é brincadeira. Isso é chamado na Bíblia de apostasia. A palavra apostasia vem do grego e quer dizer afastar-se, desviar-se. Às vezes a gente pensa que um crente desviado é um irmão que pecou, se prostituiu, foi disciplinado. Está desviado, desviado coisa nenhuma. Ele é crente e está passando por um processo de tratamento espiritual. Desviado é a pessoa que se desvia da doutrina, se desvia do ensino autêntico, original, bíblico, puro, sabio.
e absorve uma forma diferente de doutrina que contraria todo aquele conjunto doutrinário que a pessoa antes aceitava. Aí é desvio, isso aí é apostasia. E quando a pessoa toma uma atitude dessa, ela faltou com fidelidade a Deus, ela perdeu a fidelidade. E isso aí é muito perigoso. O significado de fidelidade, definição: fidelidade, segundo o dicionário, é a característica do que é fiel, é a qualidade de quem é fiel, do que demonstra ser o respeito por alguém, por algo, lealdade. Logo podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal, de quem é fiel. A fidelidade como fruto do Espírito. Deus é fiel, irmão. Sabia que Deus é fiel? Deus não pode falhar, Deus não pode. A fidelidade é um atributo moral de Deus. Deus não falha em hipótese alguma. Dentro daquele contexto nosso, pode dar o que der, Deus não falha. Deus, Ele é fiel por natureza. Nem a gente forçando, Ele não pode falhar. Mesmo a gente errando, Ele não pode falhar. Agora é importante que muita gente interprete esse versículo errado, que está em 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Aí tem pessoa que diz assim: Deus vai cumprir o que disse a você. Mesmo se você for infiel, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A Bíblia não está dizendo isso não, você que está inventando. A Bíblia está dizendo que se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel. Entenderam sim ou não? Sim. Estão entendendo mesmo? Sim. Ele não está dizendo, eu vou cumprir, mesmo se você não for fiel, meu filho, vai dar tudo certinho, nada disso. Ele está dizendo, eu vou permanecer fiel, você vai pagar o preço, porque eu vou permanecer fiel, eu não vou ser infiel. Entenderam agora? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é fiel. Vamos para a fidelidade. Deus é fiel em Hebreus 10:33. Deus é fiel em 1 Tessalonicenses 2:3. Deus é fiel na Bíblia. Deus é fiel na história. Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel na igreja. Deus será sempre fiel. A fidelidade. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito. Existe a fidelidade como expressão do caráter de cada pessoa. A pessoa tem pessoas que são fiéis por natureza, são pessoas leais, pessoas honestas, pessoas cumpridoras de seus deveres. Isso é fidelidade, isso é lealdade. Sim ou não? Sim. Mas existe um tipo de fidelidade que vai além dessa fidelidade normal, humana, natural. É a fidelidade como fruto. É o Espírito Santo agindo na pessoa, produzindo na pessoa um tipo de fidelidade que vem de Deus. Deus capacitando você para ser fiel a Ele mesmo, em meio aos ataques dos falsos ensinos, das heresias, da idolatria, da apostasia, enfim. O Espírito Santo, Ele desenvolve em nós uma capacidade de permanecermos fiéis a Deus. Isso é fruto do Espírito. Isso é ação do Espírito. Como um crente, ele pode desenvolver na sua vida o fruto do Espírito no que diz respeito à fidelidade. Qualquer outro atributo do fruto. Através da comunhão. Quanto mais comunhão, observe aqui, por favor. Quanto mais comunhão a gente tem com o Espírito Santo, tanto mais produção Ele desenvolverá em nós do fruto. Tanto mais. Amém? O fruto do Espírito embeleza o crente. O fruto do Espírito, ele enriquece o crente. É muito importante, irmãos, essa ação do Espírito na vida da igreja e na vida do crente individualmente. O fruto do Espírito é mais ou menos, olha aqui, só quem está conversando, olha aqui.
O fruto do Espírito é mais ou menos feito aquela banquinha lá da feira. Você chega ali no comércio, você vai ver uma banquinha lá, um banquinho, como queira dizer, banquinha de frutas. E você vai ver uva, maçã, pera, kiwi, manga, enfim, já tem gente se lambendo aqui. Então, tem tudo aquilo ali. Aí você olha assim, mas que banca linda. É assim ou não é? Bate até foto, não é? Deixa eu tirar uma foto aqui, fruto para todo lado, todo tipo de fruto, e fica bonito. Isso é pela manhã. Pela manhã, quando é no final da feira, o dono do banquinho lá, ele tira tudo aquilo ali para guardar. O banquinho está bonito do mesmo jeito? Não. Aquele banquinho é a gente. Se tirar de nós a beleza do Espírito Santo, se tirar de nós o fruto do Espírito Santo, fica um banco tão feio, quebrado, arrebentado, todo enremedado. Mas quando o Espírito Santo pega esse banquinho feio, aí ele coloca alegria, paz. Isso é o fruto do Espírito na vida da gente. Mas como alcançar esse fruto? Através da nossa comunhão com o Espírito. A gente vai se aprofundando, vai orando, vai lendo a Bíblia, vai se retendo à ação, ao convite. O Espírito Santo vai lá na tua cama, 2, 3 horas da manhã, faz assim, a hora de orar. Aí você, vou orar. Mas o Espírito Santo vai lá, coitadinho do Espírito Santo. Morre de te chamar e tu não levanta. Ô Espírito Santo, está tão bonzinho aqui. Ô Espírito Santo, deixa para amanhã, Senhor. Vai ficando uma vida raquítica. Mas se o Espírito Santo te despertou, às vezes é um sonho. Eu não é, irmãos. Às vezes é um sonho. Às vezes é até um barulho que nem existe. Mas você acordou. Eu não estou dizendo que tudo isso é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo. Eu não sou espiritualista. Mas às vezes acontece de ser o Espírito Santo. Tem ação, tem coisas que acontecem na vida da gente, nos convidando, porque, irmão, o diabo nunca vai convidar ninguém para orar. Nunca pense que o diabo vai na sua cama e dizer, olha a hora da oração. Nunca, porque na oração está a derrota dele e a vitória da gente. Sempre quem convida o crente para orar é o Espírito Santo de Deus, porque Ele quer desenvolver em nós o fruto, amém? Ele quer nos encher, Ele quer nos capacitar. Eu estou sentindo que Ele está aqui, nessa manhã, agindo, aqui, pela Sua palavra. A fidelidade de Deus, eu já falei, 1 Tessalonicenses 13:3, 1 Coríntios 9. Vamos para um outro tópico. A idolatria e a heresia são perigos à fidelidade. Tenha cuidado com a idolatria. Quando se fala de idolatria, eu estou resumindo. Quando se fala de idolatria, o primeiro pensamento que vem é uma imagem na frente da gente. Uma imagem de escultura, seja uma imagem de um santo, seja a imagem de Iemanjá, seja a imagem de não sei de quem. Mas idolatria não se limita a isso. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente está com o coração cheio de idolatria. A gente tem idolatria pelo pregador, tem idolatria pelo cantor. Às vezes a gente tem idolatria por uma pessoa, uma amizade. É uma amizade tão grande que, olha, nem Deus me separa dessa amizade. Já está separado, já. Deus já está fora disso. Já é uma idolatria. Pode ser o noivo, uma idolatria, a namorada, quero uma que fique bem. Idolatria. Ó, é Deus do céu, minha namorada na terra. Tocou nela, perdi minha salvação. Está acabado. Está acabado você. Pelo amor de Deus. Ou pode ser um carro, uma casa, pode ser um bem material. A gente coloca o coração naquilo ali, então aquilo ali se tornou um ídolo. Se aquilo ali é um ídolo, eu sou um idólatra. Eu estou adorando um objeto que não é Deus. Nós só podemos adorar a Deus. Satanás disse a Jesus, tudo isso que
darei. Tudo vai ser teu, se prostrado. Irmãos, tudo aquilo que a gente se prostra diante se torna nosso ídolo. Entendeu? Tudo aquilo que a gente está prostrado diante é o nosso ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. Abra a Bíblia aí rapidinho, Colossenses 3 e 5. Colossenses 3 e 5. Exagerado por coisas materiais, por dinheiro. Crente avarento. E não tem crente que ama tanto dinheiro, irmão, que é uma coisa séria. Ele só pensa em dinheiro, ele sonha com dinheiro, ele acorda pensando em dinheiro. Tudo que ele faz é em torno de dinheiro. Vamos ali, o pastor diz assim, vamos ali fazer uma visita, e quanto é que eu vou ganhar? Tudo dentro, tudo gira em torno de dinheiro. Eu estou exagerando, mas às vezes é assim mesmo, tem pessoas que são terríveis. Tudo. Isso é idolatria. Crente não pode ter amor, apego a dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de carro. A gente precisa de casa. A gente precisa de esposa ou as irmãs esposo. A gente precisa de trabalho. Mas a gente não pode tornar essas coisas ídolos na nossa vida. Só Deus, somente Deus deve estar no centro das nossas atenções,